Boa noite. É uma alegria estar ministrando para vocês. Jovens casais, temos noivos, namorados, e eu gostaria de ter tido esse tempo, né, de jovens casais. Nós tivemos um curso, né, com os nossos pastores antes de casar, mas não tinha algo específico para os jovens casais, e eu caminhava com casais que já tinham certo tempo de vivência e não vivia a mesma fase que eu. E eu pedi ajuda mesmo para algumas amigas, porque eu creio que os primeiros anos de relacionamento, tanto começando a se conhecer, namoro, são os mais desafiadores. Porque eu sei que a pastora Flávia, que pregou mês passado, ela falou sobre as bagagens, que cada um chega com uma bagagem, cada um foi criado de uma forma, cada um tem uma expectativa do casamento, às vezes ilusória, né? A maioria de nós casamos meio iludidos, né? Mas é importante saber que casamento é doação, né? Casamento é doar-se. Então, tem menina que fala assim, eu não quero mais ninguém mandando em mim, né? Não quero ficar debaixo do meu pai, né? Meu pai me prende. Ela nem imagina, né, que alguém vai mandar mais ainda nela, né? Então, eu falo, inocente, né? Então, se a gente não entende esse lugar, realmente, não estou falando de mandar, de ser capacho, não é nada disso, mas existe esse lugar que é realmente se submeter. Não adianta a gente querer enfeitar, né, querer falar diferente, mas existe esse lugar no casamento e que nós precisamos entender, mas os dois precisam se doar. Amém? Tem uma frase aqui que eu escrevi do pastor Danilo Figueira, desfrute o seu tempo de solteiro e cresça. Quem aprende a viver feliz sozinho estará pronto para fazer outra pessoa feliz. Casar é doar-se. Amém? Solteiros, né? Nós não casamos para ser felizes. E não lance sobre o casamento toda a sua expectativa de felicidade. Seria esperar muito de outra pessoa aquilo que você não conseguiu, o que nós não conseguimos em Deus. Então, existe um lugar de satisfação, de plenitude, que só Deus pode nos completar. Amém? Que nós não encontramos em outra pessoa, que ninguém pode nos completar da forma como Deus nos completa. Então, quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, ela é tudo que eu preciso, ela vai me satisfazer, ela vai conseguir preencher meu vazio, é muito peso, porque realmente ela não vai, às vezes ela vai aumentar o buraco ainda do vazio, porque ela tem as diferenças, ela também é outra pulga, né? Já viu aquele livro, 2 pulgas e nenhum cachorro? Às vezes é assim, né? Um querendo sugar o outro, e ele também tem as carências, e nós mulheres, a gente tem um pouquinho a mais, muitas vezes, porque nós somos mais emocionais, e nós assistimos muito filme da Disney, né? Muito desenho, a gente é muito alimentada com essas coisas, e às vezes a gente entra numa ilusão. Mas a palavra de Deus nos coloca no trilho, amém? Mas casamento é uma bênção, e eu creio que nós podemos viver a plenitude daquilo que Deus planejou para o casamento. E eu luto por isso, eu decidi realmente casar para fazer o Milton feliz. Eu venho de um lar que não era cristão, eu cresci na igreja, mas meu lar não era cristão porque meu pai não era convertido. Então, eu sei dos desafios que é realmente um casamento que não vive a palavra de Deus. E eu falei assim, eu decido fazer diferente, eu quero viver a palavra, porque muitos casais conhecem Jesus, mas eles não decidem viver a palavra. Decido viver pela minha vontade, eu quero ser feliz, eu tenho o meu temperamento, eu tenho os meus sonhos, mas nós precisamos decidir viver o princípio da palavra de Deus. Amém? E existe plenitude para nós quando nós decidimos viver o princípio da palavra. E a palavra que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração para ministrar para os jovens casais é amor e respeito. É um livro que eu tenho lido, é muito bom, que já é um livro um pouco antigo, mas que fala dessa linha entre o amor, esse elo que existe entre amor e respeito. E muitos casais, eles se separam se amando.
Quem já conheceu casais assim, nossa, eu amo fulano, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas a gente não consegue mais, desgastou, a gente briga demais. Por quê? Porque não alinhou com o respeito. Tem uma música dos Beatles, eu não vou falar em inglês para não queimar meu filme, porque eu não falo inglês, mas fala que o amor é tudo o que a gente precisa. E não é uma verdade. O amor, ele é vital para o casamento, mas ele isolado não basta. Ele precisa caminhar com respeito. Quando nós casamos, nós, às vezes, tratamos a pessoa no namoro, no noivado, com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto nhenhenhé, às vezes, até a gente exagera, né, em algumas coisas. E, quando casa, às vezes, a gente começa a tratar aquela pessoa como comum. Só que nós não podemos tratar como comum a pessoa que é a mais importante da nossa vida. Ela não é comum. Não podemos tratar como ordinário quem é extraordinário. Amém? Então, vamos ser romântico agora? Fala assim, você é extraordinário. Amém? Amém? Nós não podemos tratar como comum. Às vezes, o que acontece? A gente trata tantas pessoas bem, puxa, com tanto respeito, mas as pessoas que nós convivemos, a familiaridade nos faz tratar a pessoa como comum. E nós não podemos, nós temos que sempre alinhar isso. Ela não é comum. É a pessoa mais importante da minha vida, e eu vou tratar da melhor forma possível. Amém? O texto base dessa palavra é Efésios 5:33, que diz: portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar a sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar o marido. Então, a palavra de Deus, ela é linda, ela é poderosa, ela é viva e atual. Porque aqui fala o que hoje os psicólogos entendem. Não sei quem já viu um vídeo, mas fala do relacionamento pais e filhos. Um psicólogo nordestino falando que ele conversa com a mãe, que ele queria ir para uma festa, e a mãe fala que ele não vai, e ele fala, mas eu quero ir, eu já tenho a roupa para o carnaval e tal. E ela fala, não, enquanto você estiver aqui, você não vai. Ela falou, mas quando eu tiver 18, eu vou. Ele falou, não, para mim não faz diferença nenhuma se você tem 18, se você tem 20, se você estiver aqui, você não vai, porque eu decido que você não vai. Ele falou assim, então, sabe de uma coisa, eu não vou te amar. Ela falou, não estou nem aí que você não vai me amar. Né? Ela falou, o que eu quero de você é respeito. Então, aquela conversa se desenvolve, ele fica chocado com aquilo, que a mãe falou que não quer nem saber do amor dele, que quer respeito. E daí ela fala para ele, filho, eu decido te amar, mas o que eu quero de você hoje é respeito. E ele, depois passa o tempo, a mãe fica sem falar com ele um mês, a mãe era linha dura, depois de um mês, ele está clamando pela atenção da mãe, e ele cresce, então, vai para a faculdade, vai fazer psicologia, e lá ele ouve isso, que a mãe já falava, que nem fez faculdade. Né? A sabedoria de uma mãe, falando que não tem como amar se não existe a base do respeito. Então, muitas vezes, os casamentos se desgastam, porque os casais se olham e já desrespeita, já começa com umas brincadeirinhas, de fazer piadinha com o outro, né? Falar, mas é que a gente brinca, a gente é amigo, mas eu creio que tem tipos de brincadeira, que tem tipos de palavras que nós não podemos falar um para o outro. Por favor, obrigada, dá licença, a gente não pode perder no casamento. Tem que ser cultivado. Nós viemos de criações muito diferentes, né? Não é muito, né, amor, mas diferentes. Mas meu pai sempre foi muito carinhoso, e eu sou a única filha menina, entre 2 meninos, então eu fui tratada diferente. Né? Então, meu pai nunca gritava, eu nunca apanhei, né? Não que eu já apanhei do Milton, glória a Deus, não, mas, porque eu falei assim, que se ele quisesse me bater, ia ser só um tapa, eu ia morrer, né? Porque é o tamanho da mão dele. Né? Então, mas, assim, às vezes eu me assustava com o jeito que ele falava, mas ele estava falando tudo bem, para ele estava tudo bem aquilo. Né?
E eu lembro que, às vezes, eu ficava assim, e o que eu fazia? Eu ficava quieta e não falava nada, achando que ele ia perceber que eu estava chateada. E ele tocava a vida, né? Às vezes, um dia ele foi para o jogo e chegou e eu quis falar assim, sabe de uma coisa? Eu acho que se a gente tivesse uma outra chance, eu não casaria, só para cutucar ele. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu casaria de novo, né? Aí eu vi que dar indireta, ficar sem falar, não ia adiantar nada para ele. Eu teria que falar o que eu não gostava e que eu teria que botar um limite naquilo que eu não gostava e que eu queria como padrão para o casamento. Amém? Então, nós mulheres, eu sei que os homens têm mais facilidade nisso. Às vezes, a gente quer terceirizar isso. Eu atendo muitas mulheres e, às vezes, as mulheres querem o quê? Que o pastor fale para o marido dela o que ela quer que ele comece a fazer, que aquilo está ruim. Eu sei que o pastor, a pastora pode ajudar, mas tem coisas, queridos, que somos nós que temos que falar. Uma terceira pessoa falar aquilo não vai adiantar. Então, nós temos que falar. E um dia eu tive que falar para ele. Falou, olha, Milton, eu não quero isso, eu não gosto disso. E se você continuar falando dessa maneira, nosso casamento vai acabar. Eu já falei logo de acabar casamento para chocar, entendeu? Tem que começar bem ruim a coisa, né? Mas a gente não foi de brigar, porque a gente gostava de resolver os conflitos, porque nós aprendemos que não pode levar as coisas, não, amanhã a gente acerta e vai carregando as coisas. Então, o respeito, nós que mostramos, eu não gosto disso, você tem que me respeitar. Amém? Amém, mulheres? Nós que colocamos o limite. Gordinha, não sei o quê, e você não gosta, e você... tipo, fala, gordinha quem, né? Ou, tipo assim... dentinho, você não gosta daquilo, dentuça, sei lá, fala algumas coisas que é tão chato para você, você não gosta. Mas você fala, acho que é romântico isso, né? Só que não é. Não é, você não gosta, a não ser que você goste. Mas se você não gosta, você precisa falar, eu não gosto desse apelido. Eu não gosto que me chame de baixinha, sei lá do quê, né? Posso até ser, mas não me chame, né? Assim. Então, a gente que delimita, amém? E existe também essa necessidade grande no homem de ser respeitado, que nós vamos falar. A palavra de Deus é tão rica e poderosa, e também atual, que hoje alguns psicólogos afirmam o que a sabedoria bíblica já havia estabelecido há milênios. O relacionamento homem-mulher somente ocorre de modo saudável quando ele ama e ela o respeita. A relação entre a necessidade de amor e de respeito no relacionamento conjugal tem tudo a ver com o tipo de casamento que nós queremos ter. Amor e respeito. Quando anda junto, isso vai determinar que tipo de casamento nós queremos ter. Amém? E se esse casamento vai melhorar com o tempo. Hoje, com 24 anos de casado, nosso casamento é muito melhor do que quando nós tínhamos 7 anos, do que quando nós tínhamos 2 anos, 3 anos, porque foi melhorando, porque nós vamos investir no nosso casamento, nós vamos tem coisas que nós não vamos deixar morrer. Nós comemoramos datas, nós viajamos, temos algumas coisas que a gente não deixa passar, porque é muito importante. Amém? Nós não podemos negociar algumas coisas, fases e fases. Fala assim, mas hoje eu não posso comemorar. Mas a gente pode fazer um jantar à luz de velas. Amém? Nós podemos fazer conforme a nossa condição. Quantas vezes a gente também não podia? Eu lembro que teve um ano que minha linguagem de amor é presente. Então, Milton penou com isso, né? Até ele entender que era o nosso primeiro aniversário, não, Dia dos Namorados. A gente casou em abril, junho, e ele achou, não sou mais namorado, né? Tipo, não precisa de presente. Então, de manhã, eu já estava com o meu presente para ele. Aí ele se viu em papos de aranha, né? Ele, amor, é que vou comprar hoje. Entendeu? Ele se enrolou todo, assim, até se explicar. Mas ele entendeu, falou, é importante para ela, então, eu preciso valorizar. Então, essas questões de valorizar a pessoa, o que ela gosta, qual é a linguagem dela, né, qual é a linguagem do Milton. Eu entendi que a linguagem dele não era presente e eu forçava a amizade.
eu forçava, eu comprava cartão para ele, eu mandava telemensagem, tudo isso era bater numa parede e voltar, assim, sabe? Nada entrava, né, amor? Ele achava muito ruim aquilo tudo, né? Ele falava, obrigada, amor. Daí eu via que não surtia efeito. Eu falei, essa é a minha linguagem. Então, eu preciso entender a linguagem dele, e a linguagem dele de amor era serviço. Aí, se eu fizesse uma janta, se eu fizesse algo por ele, ele ficava muito, muito feliz. Então, ele entende amor dessa forma, e hoje nós entendemos muito bem e conseguimos nos relacionar dessa forma. O amor citado aqui nesse versículo, que o marido deve amar a esposa, é o amor ágape, que é o amor incondicional. Então, o marido, o esposo, o futuro esposo, ele precisa entender que é um amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que perdoa, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê. É esse amor, é o amor de Deus, um amor incondicional. E o respeito também é o respeito incondicional. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, o respeito é se ele merecer, porque se ele não merecer meu respeito, ele que se lasque, porque não vai merecer e eu não vou respeitar. Não, aqui o respeito também é incondicional. Quando nós casamos, nós precisamos entender, mesmo que ele tenha ainda suas debilidades, porque todos nós ainda temos, nós precisamos respeitar essa pessoa, nós precisamos honrar esse marido, nós precisamos fazer diferença com o nosso falar, com o nosso agir, da forma que nós tratamos. Tem um livro que eu li uma parte dele sobre casamento, que fala sobre a fina arte de encorajar. Eu vejo nós, mulheres, eu sempre falo isso no retiro, que uma grande arma que nós temos é o encorajamento. Um ponto que realmente o homem precisa, às vezes a gente fala assim, não, ele não precisa. Não, eu preciso ser encorajada. Mas o homem tem uma necessidade maior de ser encorajado do que as mulheres. Então, que você possa entender que é uma arma que vai beneficiar o teu relacionamento, que vai ajudar ele a entender o seu amor. Porque muitas vezes, o que eu vou falar agora é sobre o ciclo insano. Porque quando nós não conseguimos amar o marido da forma correta, ele vai reagir. E a forma que ele reage é não me amando. Ali está o ciclo insano. Sem amor, eu vou reagir. Eu não me sinto amada, eu não respeito meu marido. E ele, quando ele não é respeitado, ele se sente desrespeitado e desonrado, ele reage, não me amando. E daí fica essa loucura, sem sair. Isso é igual aquele ratinho aquelas rodas. Os casais muitas vezes vivem nisso. Ela não se sente amada, ela reage, ela não consegue respeitar esse homem e vai nessa briga. E muitos casamentos acabam aqui, porque se desgasta e não consegue mais ir para frente. Existe uma conexão entre amor e respeito. Por isso, quando o marido se sente desrespeitado, é especialmente difícil para ele amar a esposa. E um versículo que fala sobre isso, sobre esse princípio, Lucas 6,31 diz, mas o que a palavra diz sobre isso é, façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Façam aos outros o que você deseja que lhe façam. Esse versículo tem que ser uma base do nosso casamento. E mesmo que o outro não esteja fazendo, eu preciso decidir fazer. Mas, às vezes, a gente não entende esse tempo de semeadura, porque, às vezes, o outro não vai fazer. Por um bom tempo, ele não vai fazer. Ele não vai me amar. Mas eu decido respeitar esse homem. E eu vou respeitar, e eu vou semear respeito, eu vou semear honra, eu vou semear encorajamento, e eu vou continuar fazendo. Vai dar resultado, porque Deus é fiel. E Deus honra quando nós praticamos o princípio. Porque nós vemos tantas pessoas falar, eu sou conhecedor da palavra, eu conheço, mas na hora de praticar, não vai, entendeu? Porque não basta só ser um ouvinte da palavra,
nós precisamos praticar a palavra. E nós precisamos alinhar a prática da palavra ao bom senso. O bom senso, porque muitas vezes a gente, no casamento, a gente perde um pouco a noção, às vezes. A gente entra para um grupo dos sem noção, né? No casamento, a gente, às vezes, fica sem noção de algumas coisas e destruímos realmente um ao outro. É uma briga. Às vezes eu falo assim, esses dias, não sei o que o Milton falou, não, eu falei, ele falou, não, eu preciso mais. Eu falei, amor, nós não estamos competindo. Né? Tipo, eu hoje estou com uma dor de cabeça. Não, mas eu estou mais. Minha cabeça está explodindo. Não, por mais que a gente esteja, a gente tem, você não está bem? Então tá, então eu vou te dar um remédio. Mas, às vezes, a gente entra numa disputa, eu estou cansado. Não, eu estou morto, morri. Estou muito cansado. Né? A gente fica nessa disputa dentro do casamento. A gente, às vezes, não quer se doar, então a gente fica querendo medir forças. Nós precisamos escolher diariamente sair do ciclo insano, de viver debaixo de reações negativas. Porque é uma reação, a gente vive reagindo. Quando a gente não se sente amada, a gente reage. E a gente tem que sair desse ciclo de reação. Amém? E escolher outro ciclo, que é o ciclo energético, que é onde nós estimulamos o amor e estimulamos o respeito. Pois neste ciclo, o amor dele gera o respeito dela e o respeito dela gera o amor dele. Então, é algo que estimula, não reage. Eu decido estimular o amor dele. E ele vai estimular o meu respeito. Amém? E eu vou falar sobre um acróstico. Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, porque eu não fiz as imagens das palavras, mas o acróstico da palavra casada. Eu queria dizer aqui, queridos, para os homens, primeiro, não é nada assim, tipo, jogando na cara de vocês. E mulheres, não é para cutucar, tá bom? Que aí você já está desrespeitando, já está reprovada. Então, tipo assim, só regala o olho, assim, quando, que daí só eu que vou ver, tá bom? Ele não vai perceber. Mas o acróstico aqui, isso aqui é para os homens agora, então preste atenção. O que a mulher precisa é a palavra casada. Ali. Primeiro, nós vamos começar com o C. Preste atenção, homens casados, homens solteiros, namorando, noivos, segredo para vocês não errarem. Amém? Olha aí, o que a mulher precisa, isso é muito forte. Nós precisamos de conexão. Não é verdade, mulheres? Conexão. O que é? A mulher quer proximidade. Cantares 3:4. Você coloca para mim o versículo, Jô, faz favor? Olha o que a palavra de Deus diz, esse versículo. Cantares de Salomão. Apenas me tinha apartado deles, quando achei aquela quem ama a minha alma. Detive-o e não deixei ele ir embora, até que introduzi na casa da minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Até aí, amém. Aqui está falando de Sunamita, que ela encontra, Salomão, ela o abraça, e ela leva ele para casa. Então, não vou contar o restante do que aconteceu, amém? Mas a mulher, ela precisa dessa conexão, desse olhar. Quando eu era criança, quando meu pai conversava comigo, e se ele estivesse conversando comigo, mas olhando para o outro lado, eu puxava o queixo dele, para que ele olhasse para mim. E meu pai ria muito, às vezes ele fazia de propósito para que eu fizesse isso, porque eu tinha necessidade de estar olhando para o rosto dele. Eu queria falar, eu não falava, não gostava, e não gosto até hoje, de falar com uma pessoa que está olhando para o nada. Então, a mulher precisa desse olhar. E, às vezes, eu falo para o Milton, às vezes a gente está quase dormindo, às vezes eu falo, Milton, olha para mim, fala alguma coisa. Ele falou, amor, boa noite. Ele fala, boa noite, agora não é hora de conversar. Porque essa necessidade do olhar, às vezes eu abro o olho dele assim, porque eu quero que você olhe para mim, Então, essa necessidade, e o escritor fala que um dia toda a família estava deitada já, no escuro, mas conversando. E a filhinha de 4 anos falou assim para ele, pai,
Olha para mim, no escuro. O pai não estava falando virado para a filha, mas olha a necessidade da mulher. No escuro, ela queria que o pai tivesse virado com o rosto para ela. Então, você que tem filhas, né? Tem a tua esposa e tem filhas, então você tem que ter uns 5 olhos aí, né? 6 olhos, para estar sempre atento a essa necessidade do olhar. A mulher, ela precisa que você segure na mão dela. Segure mesmo, estou falando. Nós gostamos disso, não é verdade? É rara as exceções, é rara. As exceções da mulher falar, ai, não encosta em mim. É raro, não é verdade? A gente gosta de andar segurando na mão. Ela gosta de abraço. Andar abraçada, às vezes, é muito difícil pela nossa diferença de tamanho, mas essa semana a gente veio aqui, foi almoçar ali no Gaúcho, estava meio frio, eu falei, Milton, coloca aqui a mão. Aí eu segurei na cintura. Ele falou, amor, você está puxando minha calça, vai cair minha calça, né? Então, eu falei assim, não dá para ser romântico assim, com essa diferença de tamanho. A mulher, ela quer que você seja afetuoso, sem intenções sexuais. Por quê? O que nós percebemos? Estou falando aqui representando todas as mulheres. Que, às vezes, o carinho, aquele carinho, assim, tipo, parece espontâneo, né? Do nada, aquele carinho. Mas aquele carinho é cheio de intenções. Segundas intenções. E a gente não gosta desse tipo de carinho cheio de segundas intenções. Eu sei que tem esse momento, com certeza, é muito bom, mas nós, mulheres, gostamos do carinho que começa de manhã, no caminho para o trabalho, no carinho na hora do almoço. Esse carinho, esse afeto, amém, homens? Não é só o carinho com segundas intenções. Quando o homem ele estabelece que passar tempo com ela é uma prioridade. Nós amamos nos sentir prioridade. Quando você valoriza ter tempo conosco. Quando a gente sente que nós somos importantes e que você guardou um tempo especial para estar conosco, nem que seja pouco, porque eu sei que todos aqui têm uma agenda corrida, mas você fala, não, olha, hoje à noite eu não marquei nada, porque nós vamos ficar juntos, nós vamos assistir um filme, nós vamos jantar juntos, nós vamos sair, nós vamos fazer algo, porque eu reservei esse tempo. Amém, homens? Nossa, gente, vocês estão animados, hein, homens? Amém? Segunda coisa que nós mulheres queremos de vocês, abertura. Ela quer que você se abra para ela. Eu acho que essa parte aqui é uma das partes mais difíceis para o homem. Segura o rojão. Compartilhar seus sentimentos, falando sobre o seu dia e as dificuldades que você enfrentou. É muito difícil para o homem, porque, né, os homens, eles falam as coisas em poucas palavras. Às vezes, o Milton vai para algum compromisso, alguma reunião, alguma coisa. Como é que foi, amor? Tudo bem. Se eu sei que se é eu vou contar em detalhes, entendeu? Olha, aconteceu isso, foi tratado isso, aconteceu aquilo, bababá. Fulano estava assim, né? Eu vou contar detalhes. Às vezes, ele vai contar alguma coisa depois de alguns dias. A prestação, ele vai contar algumas coisas, entendeu? Então, eu já entendi esse jeito. E sobre abrir os sentimentos. Às vezes, você percebe que a pessoa não está tão bem. Aí você fala assim, aconteceu alguma coisa? O quê? Comigo? Não. Comigo não aconteceu nada. Eu estou bem. Só que você sabe que não está bem. Porque a dificuldade do homem de abrir sentimentos. De falar do que realmente está passando. E a gente se sente o quê? Fora do mundo de vocês. Porque vocês, muitas vezes... Eu sei que muitos homens querem poupar a esposa. Não vou contar isso... Mas nós queremos saber até dos BO. Amém? Nós queremos saber dos BO. Porque nós participamos da vida em conjunto. Amém? Somos um. Ouvir. E, se puder, até repetir o que ela disse. Falar, tem que ser sobrenatural, né? Quase sobrenatural. Porque, às vezes, ela fala muito, né? Mas você tem que pegar um resumão do que ela falou, assim, e gravar algumas coisas. Entendeu? Mas ouvir, de fato, o que ela está falando. Porque, às vezes, você fala, você faz aquela cara. Você, tipo,
Liga o automático e a gente percebe. Porque você fica com aquele olho catatônico, assim, né? Você sabe que o cara não está te escutando. Fala, o que é isso, gente? Ele está pensando no futebol. Tentar identificar os sentimentos dela. É difícil, né? Porque é muita coisa na nossa cabeça. Então, você tentar, porque a mulher vai gostar. Puxa, ele está se preocupando. Você pode errar. Você tem que ter um dom já, falar, Deus, me dá Espírito Santo, né? Os dons de conhecimento, palavras de sabedoria, né? Para identificar os sentimentos da tua esposa. Tá vendo? Você tem um aliado, o Espírito Santo de Deus te ajuda. Ele vai soprar no teu ouvido. Ela está triste, né? Ela está meio amargurada. Cuidado, perigo, né? Nunca desprezar os sentimentos dela, por mais ilógicos que sejam. Porque, às vezes, a gente foi na casa da nossa família e está acontecendo alguma coisa, nossos familiares, parentes, e a gente chega, e daí, tipo, você está triste por quê? Ah, aconteceu uma situação. Não é a tua família mais, eles, querida. Esquece isso. Não sei. Mas você está triste, eles são teus familiares, então você não pode falar isso para ela. Entendeu? É os sentimentos dela, você tem que respeitar. Ou alguma coisa no trabalho. Aí você fala, querida, mas foi tão besta isso. Por que você está triste por causa disso? Isso nos ofende. Amém, homens? Então, quando você perceber que ela está triste, você tem que ferver o caldo junto com ela, entendeu? Perceber, meu Deus, realmente você tem razão, amor, de estar triste com isso. Realmente. Pedir desculpas e admitir que estava errado. É difícil para vocês, homens? Não, né, G? O G foi o primeiro que fez assim, né? Não é difícil. Só que não é difícil. Às vezes é difícil para o homem. Eu sei que precisa esse lugar de reconhecimento. E, às vezes, nós não precisamos estar errados para pedir perdão. Se nós, como casais, negássemos muito mais a nós mesmos, as brigas acabariam. Tipo, eu estou errado? Amém, amor, eu estou errado. Né? E eu te peço perdão, nós vamos continuar conversando, mas me perdoa. Amém? Vamos nos treinar, homens, a pedir mais perdão e reconhecer, eu estou errado. Mas mesmo fala assim, mas eu não estou errado, pastora. Né? Eu sei que vocês estão meio indignados comigo, mas, mas eu não estou errado. Mas Deus é nosso justo juiz. Amém? E quando você faz a vontade dEle, quando você cumpre o princípio, Deus vai trazer à tona. O Espírito Santo vai convencê-la também. Amém? Vai nos convencer. Orar com ela e por ela. Isso é muito importante, nós precisamos. Não precisa ser falar, mas às vezes a gente tem vergonha de orar junto, alguma coisa assim. Querido, uma oração simples. Isso é tão importante para nós. Às vezes, antes de dormir, ora por mim, amor, vamos orar junto por algum motivo. Nós somos um. Quando existe acordo entre o casal, é um poder. Existe um poder nisso. Então, quando você ora por ela, você vê que ela está triste por algo, fala, eu vou orar por você. Amém? Homens? Cada hora mais desanimados. Apaziguamento. Ela quer que você diga, sinto muito. Ela sente paz quando? A mulher quer paz. E ela sente paz quando você deixar que ela exponha as suas frustrações e mágoas sem ficar irritado nem a interromper. É um pouco parecido com o que eu falei antes. Né? Então, você tem que valorizar os sentimentos e ouvir até o final. Você admitir que está errado e desculpar-se dizendo, sinto muito, você me perdoa? Você nunca nutrir amargura e sempre reafirmar seu amor por ela, porque essa paz que nós precisamos, se a gente sente que a pessoa sempre ela está magoada ainda, nós pedimos perdão, mas você sente que teu marido ainda está magoado com você, não traz paz ao teu coração. Então, homens, você tente não nutrir a amargura da sua esposa. Se tem algo, ou da sua namorada, se tem algo que você não gostou, fale, tente consertar. Não guarde rancor, não guarde mágoas.
dedicação. Ela precisa saber que você está comprometido. Você a elogia na frente dos outros. A mulher, ela precisa do elogio também. E ser elogiada na frente dos outros. Eu creio que um grande sabotador do casamento é quando você desrespeita a tua esposa, o teu esposo, na frente de outras pessoas. Você critica e você, como falar, desnuda a pessoa para outras pessoas. Às vezes, tem uma falha, teu cônjuge tem algum problema, e você fala para um, daqui a pouco você fala para outro, daqui a pouco você fala para outro, e todo mundo sabe, e a família dele, você chega na família dele, você fala mal dele, na tua família, então, né? Então, eu acho que esse é um lugar muito perigoso e é um pecado. E nós precisamos, queridos, guardar o nosso marido, guardar a nossa esposa, não falar mal. Amém? Você está envolvido com as coisas que são importantes para ela. Tem coisas que são importantes para a mulher. E você sentir que teu marido, aquilo não é importante para ele, digamos, não é tão atraente para ele, mas ele se importa e ele se envolve com o que é importante para nós. Algo muito importante aqui. Você não olha com desejo para outras mulheres. Queridos, é algo que ofende muito as mulheres. Você perceber que teu namorado, teu marido, ele está olhando para outras mulheres. Eu sei que, às vezes, existem até casos de ciúme excessivo, que, às vezes, existem brigas, porque você acha que o marido está olhando e ele nem está olhando, coitado, está olhando para o nada, né? Para a caixa do nada, ele está naquele momento, né? E você acha que ele está olhando e existem brigas, mas homens, vocês têm que respeitar a tua esposa. Essa questão de olhar a tua companheira, alguém que você está ali, caminhando para o casamento, respeitar com o olhar, amém? Os meus olhos têm que ser para a pessoa que eu amo, amém? Perto e longe. Você não a corrige na frente dos outros, né? Tem correção, tem coisa que você viu ali que foi chato na hora, espera o momento certo, quando vocês dois estiverem juntos, para corrigir o que aconteceu. Você ajuda a tomar decisões. Um exemplo, as decisões relacionadas aos filhos. Você ajuda ela naquelas decisões, nas decisões profissionais, nas decisões das coisas da casa, que às vezes você se isenta um pouco disso por estar fora. Às vezes fala, não, eu não preciso estar ligado nesses assuntos. Nós precisamos. Nós somos um time. Amém? Você cumpre os seus compromissos. O que você falou, homem, você precisa cumprir. Amém? Isso mostra dedicação. Apreço. Ela quer que você a honre e a estime. Que você diga, eu estou muito orgulhoso pela maneira como você lidou com isso. Amém, homens? Elogiar, você vê, puxa, ela tinha um desafio naquela semana, uma entrega de um trabalho, a entrega do TCC, um desafio com os filhos, e ela lidou com aquilo de uma forma tão especial. Você apreciar a tua esposa com palavras, com o teu respeito, com o teu elogio. Tentar fazer uma coisa nova com ela. As mulheres amam surpresa. Nós não gostamos, mulheres? Algo novo, entendeu? Algo diferente, sair da rotina, não precisa ser nada, tipo, mas é que não tem como fazer algo novo. Nós podemos sempre fazer algo novo. Nós somos criativos, amém? Amém? Né? Os homens estão recusando, né, tudo. Eles falam, não, essa pastora está querendo nos matar, né? Não, não é. Eu quero te melhorar, amém, homens? Deus. Você incentivar ou a elogiar com gentileza e entusiasmo. Porque, queridos homens, vocês param de incentivar, de elogiar a tua esposa. Às vezes elogiava tanto, mas acaba se desgastando, não elogia mais. Só que ela está aí fora, e nós, mulheres,
nós somos muito auditivas. Então, às vezes, aquela pessoa que nem é bonito como você, que nem ama ela como você, ele só quer tirar uma onda com a tua esposa. Mas ele chega e ele fala, ele é mestre em falar algumas coisas que mexem com ela. Então, querido, você tem que ser fera no que você fala. Amém? Começa a tirar, então, inventa. O Milton é forte nisso, né? Amor, o amor faz as poesias. Né? Ele pode dar uma aula para vocês depois, né, amor? Eu falo que ele flui no profético. Que ele inventa as poesias. Eu falo, amor, faz uma poesia para mim. E ele faz mesmo, né? Aí tem dia que ele fala, amor, hoje eu não estou inspirado. Agora, homens, acabou para vocês. Amém? Faz assim, ufa. Ai. Fala, morri, né? Agora, mulheres, vocês sejam mais animadas, tá? Porque os homens, olha, o acróstico casado. Os homens, eles precisam, com a letra C, conquista. Valorize o desejo dele de trabalhar e realizar. O homem tem muito forte isso. O homem, ele é o provedor, ele tem esse desejo de criar, de conquistar, de liderar. Seu marido vai sentir que você aprecia o desejo que ele tem de trabalhar e realizar quando você disser ou escrever que valoriza o esforço dele no trabalho. Quando você expressa sua fé nele em relação ao campo que ele escolheu de trabalho. Fala, amor, você escolheu essa área, né? Eu confio em você, eu estou com você nisso, eu não vou... Às vezes, aquilo não está dando certo no momento, aquela área que ele escolheu, ele está iniciando, mas não ficar criticando, falar, você escolheu errado, a faculdade que você fez, de onde você tirou isso da tua cabeça? De onde você escolheu isso? E agora? Né? Um fracasso. Isso acaba com o homem. Isso destrói com o homem. Então, essa crítica com o que ele faz, com o trabalho dele, destrói o homem. Você ouvir as histórias do trabalho dele do mesmo jeito que espera que ele ouça seus relatos do que aconteceu na família. O homem ele não é tanto de falar do que aconteceu no trabalho, mas, às vezes, ele quer falar. E você ouvir com entusiasmo, se interessar por ele, pela história dele, pelo que ele está vivendo. Às vezes, a tua cabeça está desse tamanho, cheia de coisa. Porque, às vezes, a gente é trabalho, é criança, é casa, e a gente não quer ouvir mais uma coisa, né? Mas casamento é doação. Então, a gente vai ouvir mais aquilo. Amém, mulheres? Animadas, amém, né? Você não desonrar nem criticar sutilmente seu trabalho. Para fazer com que ele mostre mais amor para a família. Às vezes você quer ficar criticando a família, o trabalho dele, falar, você se doa demais, você trabalha demais, é muito tempo, para que ele dê mais tempo para a família. Só que esse é o caminho errado. É uma outra forma. Amém? Você vê a si mesma como ajudadora e auxiliadora e conversar sobre isso. Reconhecer, se ver com esse papel. Nós somos auxiliadoras. Eu sei que, fala assim, não é muito atrativo esse nome, né? Auxiliadora. Ninguém gosta. Tipo, dá uma sensação de, puxa, não sou nada quase dentro dessa casa. Não, queridos. Porque no original é Ezer, que também na Bíblia, o Espírito Santo, no original é chamado de Ezer. Então, é auxílio, força, amém? Um conselho. Nós somos Ezer. Então, não é nada depreciativo você ser essa auxiliadora. Amém? Super animadas em ser auxiliadoras. Amém? Nós somos, amém? Assumindo esse papel. Esse papel é de suma importância dentro do nosso lar. Aqui. Autoridade. Aprecie o desejo dele de servir e liderar. Quando você diz que é agradecida pela força dele, que gosta de poder se apoiar nele de vez em quando. Que nós temos, claro, não é sempre que nós vamos nos apoiar, porque nenhum homem vai aguentar uma mulher que só quer se apoiar nele. Né? Que ele casou com uma mulher, não casou com uma criança. Mas você fala, olha, eu gosto que
você me dá direção, você é forte, eu sei que eu posso me apoiar em você, que você vai segurar as pontas. Você é aquela pessoa que eu sei que eu vou ter apoio. Então, nós precisamos desse apoio. É muito triste quando vocês, homens, eu já estou voltando para eles de novo, coitados. Quando a gente não tem esse apoio, essa força, essa direção. A gente se sente perdida. Voltando para as mulheres. Amém? Animados? Apoiar a autoimagem dele como líder. Ele é líder dentro da tua casa, às vezes ele exerce liderança fora, no trabalho, na igreja, no futebol, em algum lugar, né? Ele exerce liderança na faculdade. Apoiar esse papel dele, encorajá-lo, amém? Elogiar as boas ações dele, as boas decisões dele, porque nós somos boas para criticar quando dá tudo errado. Quando dá errado, a gente fala, olha, eu falei que não era para você fazer isso aqui, bananá, eu te avisei que isso aqui ia dar em nada, que a gente ia se lascar. Aí você fala. Mas quando ele toma uma decisão correta, não é mais do que a obrigação dele. Está errado? Porque nós precisamos elogiar, porque isso vai estimular ele. Fala, puxa, minha esposa está feliz com a minha decisão e eu vou tentar acertar muito mais, trazer muito mais segurança para minha esposa. Amém, mulheres? Está vendo? As minhas amigas são muito mais animadas que vocês, viu? Quando você é graciosa, quando ele toma uma decisão ruim. Quando você libera graça para ele, entendeu? Olha, aquilo lá, você já sabia que ia dar errado, porque a gente já prevê, a gente já vê um pouco à frente. Só que ele tomou aquela decisão. E daí a gente libera a graça, não fica falando, sabe? Eu te falei que ia dar errado, e só piora. Discordar dele somente em particular e honrar sua autoridade na frente das crianças. Um exemplo, eu e o Milton, nós somos pastores, nós temos reuniões com os pastores. Eu concordo tudo com ele? Não. Tem coisa que o Milton decide que eu não concordo. Mas eu falo ali, na hora, de jeito nenhum. O que eu faço? Converso com ele fora da reunião. Fala, Milton, eu acho que isso tem que considerar. Acho que deveria ponderar. Porque se eu não concordo com ele ali, levanto, eu não concordo. Se eu não honro meu marido, quem vai honrar nessa terra, gente? Eu sou a primeira a honrar, eu sou a primeira a respeitar. A mulher de Provérbios 31 fala que o marido dela, ele é honrado nas portas da cidade. Por que esse homem é honrado nas portas da cidade? Na cidade, na sociedade? Porque dentro de casa ele é honrado. Porque o homem que ele não é honrado dentro de casa, ele já sai de casa enfraquecido. Ele já sai se sentindo nada. Então, ele não consegue conquistar, ele não consegue se achar que ele pode, ele não consegue liderar aonde ele vai. E o homem, ele vai liderar. Amém, homens? Então, nós, mulheres, precisamos ser aquela que não vai discordar dele. Nem na frente das crianças. Porque você acha que a criança não está entendendo nada? Gente, criança é do FBI. Eles pegam tudo no ar. Tudo no ar. E se você não respeita teu marido, você acha que eles vão começar a desrespeitar ele como pai. Porque nem a mãe respeita. S, sexualidade. Os homens vão gostar. S de sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. Essa frase aqui que eu escrevi não é para vocês, né? Mas eu achei muito legal, porque vocês são jovens casais e isso não acontece. Uma dose de respeito é muito melhor do que uma dose de Viagra num dia qualquer. Né? Isso aqui não se encaixa aqui, né? Isso tem que falar nos seniors, né? É para outros. Mas é verdade, queridos. O homem, quando ele é desrespeitado, afeta a sexualidade dele. Então, quando ele se sente que ele pode tudo, isso afeta todas as áreas. Entendeu? Não vou ser muito clara, né? Você responder sexualmente a ele com maior frequência e iniciar o sexo periodicamente.
Porque, às vezes, a gente complica muito. Eu não sei, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça. Ele já te dá uma dipirona cedo, né? Um Neusadina, porque vai que de noite você fala. Ele falou, mas eu já te mediquei hoje, né? Você está medicada, querida, né? Então, ou você nunca toma atitude, você nunca é aquela que começa algo, você acha que sempre tem que ser ele, você sempre está desmotivada, ou você vai no médico e faz os exames, porque pode ser, né, hormonal, né, ou começa, querida, porque o sexo ele começa na mente. Então, nós mulheres precisamos começar, para o homem começa na hora, né? Começou, deu largada, começou, né? Então, para nós, não, começa aqui. Então, a gente, puxa, hoje eu vou ter uma atitude. Eu vou, porque para nós é todo um preparo. Então, a gente fala, hoje eu vou me preparar para isso e hoje eu vou arrasar. Amém, mulheres? Desanimadas. Você compreender que ela precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional. Às vezes, a gente acha que a gente precisa tanto de uma compreensão, de carinho, de amor, a gente valoriza tanto isso, mas o homem ele precisa dessa abertura sexual. Para ele é muito importante, é físico também. Amém? Então, você entender e você respeitar isso, não ficar falando, meu marido acho que é um tarado, acho que ele tem algum problema. Querida, glória a Deus, porque está meio raro isso. Né? Tem um homem que está aí, está meio raro. Você não tentar fazer com que ele se abra verbalmente para você privar ele do sexo. Quando você fica sem falar com ele, dá uma de que não quer mais conversar para justamente privar o homem do sexo. Afinidade. Aprecie o desejo dele de ter uma amizade ombro a ombro. Nós sermos essa amiga e entender que ele precisa de amigos. Coisas que ele gosta de fazer. Você aceitar seu convite para envolver-se em atividades recreativas juntos ou ficar ao lado dele para assisti-lo. Quando ele vai jogar futebol, entendeu? Eu odeio. Né? Eu não gosto de futebol, né? Não gosto de assistir futebol, não entendo nada, mas se esforçar para isso. Amém? Ir lá assistir, torcer. Né, ou, às vezes, ele não vai jogar, mas assistir junto com ele no campo, o time que ele torce. Você não precisa ir todas as vezes, mas, de vez em quando, isso vai energizá-lo mais do que você imagina. Você o encorajar a passar um tempo sozinho, o que o energiza para conectar-se você mais tarde. Porque tem mulher que é possessiva. Não temos aqui, glória a Deus. Todas são tão equilibradas, né? Aquela mulher que ela não permite que ele tenha uma vida, faça alguma coisa sozinho ou com amigos. Parece que eu já vi mulheres, gente, que o marido entra no banheiro e ela fica na porta. É muita carência, né? É muito desequilíbrio. Ela não consegue viver sem ele, não sei, é ruim demais. Então, parece que não tem vida além dele. E o marido, querido, ele não pode ser o centro do casamento. Nem a mulher é o centro do casamento. Amém? Deus é o centro do nosso relacionamento. Amém? Porque é a partir dele que as coisas vão fluir. O amor vai vir dele. E daí é algo equilibrado. Porque essa pessoa não é a fonte de tudo. Ele não é às vezes tem mulheres que colocam o marido no lugar errado. O namorado no lugar errado. Então, deixe teu namorado fazer algo sozinho. Ele pode, amém? É saudável, porque daí ele volta mais desintoxicado da gente. Né? Então, ele vai conseguir conectar mais com a gente, porque dá um detox na mente dele, de todas as coisas que a gente fala e faz e exige, ele volta mais animado para a gente. Você não criticar as atividades dele, ombro a ombro, com os amigos dele. Respeite as amizades dele. Amém? Porque, às vezes, aquela pessoa que é bem amiga dele não faz parte da tua história, mas tem toda uma história com ele. Você acha aquele cara um chato, aquele amigo dele, eu não sei, é muito chato, não sei, nada a ver. Respeite o amigo dele, tem uma história com ele.
Eu sei que tem homens que, às vezes, insistem em uma amizade que não traz nada de bom, ou, às vezes, é casado, quer ter uma amizade com um solteiro, que quer puxar ele para umas coisas nada a ver. E isso está errado. E está errado também, que eu já estou passando do horário. Então, beleza. D, discernimento. Aprecie o desejo dele de analisar e aconselhar. Porque, às vezes, a gente se acha muito aquela que sempre tem uma intuição, sempre tem uma palavra, a mulher sempre sabe algo, e desvaloriza o que o homem tem para falar. Mas o homem, ele tem algo de Deus para falar para nós. Ele tem esse poder de conselho. Amém? Vocês têm esse poder de conselho. Nós precisamos reconhecer a abordagem voltada para a resolução de problemas com uma forma masculina de mostrar empatia. O homem, ele tem um jeito prático, maravilhoso de resolver. Tem coisa que eu complico tanto, quando eu conto para o Milton fala assim, amor, é assim, ó, tá. Simples assim. Eu falo, nossa, que bênção isso. E eu estou complicando, achando uma coisa tão difícil. E o homem, ele tem isso. Então, nós precisamos compartilhar com eles. Amém, meninas? Você o aconselhar respeitosamente quando discordar das ideias dele. Tem coisa que você vai ver que não está certo, mas eu discordo respeitosamente. Olha isso aqui, mulheres. Você pode estar certa, mas errada no tom de voz. Aí, quando a gente erra no tom de voz, aí pronto, pode estar certíssima. Ele já fecha o coração, porque ele já se fecha, ele se sente desrespeitado, porque você está gritando. Então, eu falo, Espírito Santo, ajeita as cordas vocais aqui, né? Me ajuda, não deixa eu falar alto, não deixa eu aumentar as coisas. Você, às vezes, deixar ele consertar, quando ele consertar as coisas, aplaudir as soluções dele. Tem coisa que ele vai consertar do jeito dele, ele vai decidir do jeito dele, vai dar certo. Você faria diferente, mas o resultado é o mesmo. Aplauda o resultado dele. Amém? Reconhecer sua vulnerabilidade, especialmente entre homens, e valorizar a proteção dele. Tipo assim, falar, olha, realmente, eu preciso do meu esposo. Isso aqui eu não conseguiria sem ele, e eu reconheço que realmente o Milton me melhorou muito, muito mesmo. Né? Eu era uma pessoa muito fleumática, né? Muito parada no tempo, e o Milton me melhorou demais, né? Então, reconhecer isso, e eu reconheço isso na frente de todos hoje, que eu sou uma pessoa muito melhor depois de você, né? E valorizar a proteção dele, né? Fala assim, puxa, eu me sinto... Porque, às vezes, hoje, o feminismo está muito forte. Então, a mulher ela não quer se sentir protegida, às vezes. Tipo, ela fala, não preciso disso. Eu sou uma mulher, eu sou independente. Meu Deus, por que eu vou querer um cara me protegendo? A gente precisa. Amém? Mesmo que você não goste. E o último, ordem hierárquica. Aprecie o desejo dele de te proteger. Você verbalizar sua admiração por ele e por protegê-la e ele estar disposto a morrer por você. Você nunca seja por linguagem corporal, seja por palavras, desprezar o trabalho dele ou o quanto ele ganha. Porque, às vezes, a gente não fala, mas os nossos gestos, as nossas atitudes mostram um desrespeito, um desprezo pelo trabalho do teu marido, do teu namorado, ou desprezar o valor do salário dele, ou ficar comparando ele com alguém. Eu acho que a comparação mata. Ou tipo, mas né, fulano de tal, querido, não existe comparação, nós somos únicos. Amém? Nós somos únicos, não tem como comparar as pessoas. E mulheres, não compare seu marido. Maridos, não compare suas mulheres, principalmente com a tua mãe. Né? Porque, às vezes, ele não compara com ex-namorada, porque daí é morte, né? Sai facada dentro de casa, né? Ele já sabe que isso dá errado, então ele não compara com ex. Né? Teve um irmãozinho que um dia hoje ele é casado, mas na época ele estava namorando, assim, se ajeitando para casar, tal. Daí ele falou assim, pastora, a gente estava numa festa, fala para a gente ser transparente. Eu falei, é verdade, a gente tem que ser transparente no relacionamento. E daí eu fui ser transparente.
E eu falei para ela que eu sonhei com a minha ex. Pastora, deu tudo errado, ele falando. Ela mudou na hora comigo. Eu falei, amadinho, tem hora para ser transparente, mas eu falei, é no casamento, no namoro não. Ela não está com essa maturidade. No namoro, a gente viu casaizinhos de namoro, né? Não vai para esse nível de transparência, né? Perigo, né? Porque existe esse lugar de transparência no casamento. O homem precisa ter essa liberdade de falar, amor, eu estou com dificuldade, estou sendo tentado. E ele tem que ter essa segurança que ela não vai surtar. Vagabundo, você está sendo tentado, né? Toma vergonha nessa cara. Gente, você também pode ser tentada, querida. Então, a gente tem que ter esse lugar de transparência. Então, eu vou orar com você. O que está acontecendo? Essa mulher está te cantando, está falando, está, sei lá, mandando bilhete, porque a mulherada aí fora não está moleza. Não está moleza. Então, conte para ela. E que ela seja, que nós sejamos esse lugar de apoio. Fala assim, eu vou orar com você, mas eu vou matá-la, né? Eu vou lá, onde que ela está, né? Não. O problema é ele, né? Você vai dar conta dele. A pessoa lá a gente vai entregar para Deus, porque nós somos pessoas de Deus, amém? Então, nós não vamos partir para a ignorância, mas nós precisamos ser esse lugar de apoio, porque tem homem que não conta nada para a esposa, por quê? Porque ela surta. Ele não tem como contar. Ele não pode ter essa amiga ombro a ombro. Amém? Então, eu falei para esse jovem, eu falei assim, agora não é hora de você ter essa transparência total. E esse sonho devia ficar só para você e para Deus, né? Para mais ninguém, porque realmente é muito ruim você saber que teu namorado sonhou com a ex, né? Mas que nós possamos entender esse lugar de respeito e não sair dele, não sair do ciclo insano e estar no ciclo energético, estimular o amor. Não perca o respeito no teu relacionamento. Você não pode falar de qualquer forma com essa pessoa, com o teu cônjuge, com o teu esposo, com a tua esposa. Ela é a pessoa mais importante, ele é a pessoa mais importante, você precisa honrá-lo. Você precisa encorajar teu marido, você precisa encorajar tua esposa. Ela é a pessoa que precisa do teu apoio. Você precisa dar direção para tua esposa, homem. Você precisa ser esse lugar que ela sabe que ela pode descansar, que ela tem um amigo de verdade. Amém? E que você não perca o amor e o respeito. Às vezes você fala tanto do amor, que o amor é tão importante, mas você tem pecado na área do respeito, e que você venha valorizar essa pessoa como uma joia rara, porque ele é uma joia rara, amém? Ele é único.